Deus, a Bíblia fala que o Espírito no ar do céu grita glória a Jesus. Vai chamando o nome de Jesus nesta noite. Vai gritando o nome dele nesta noite. Aleluia. A hora que eu estava orando, aleluia, eu vi demônios correndo. Eu vi as pessoas fazendo macumba, feitiçaria. Aleluia para você. Aleluia, um desejo para te destruir. Aleluia. Mas eu vi o anjo do Senhor e vai quebrar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, vai carregar, aleluia, nessa noite. Parece que você não tem força para clamar o nome de Jesus. Quando o seu time está jogando, você arrepende a garganta de clamar. Aleluia, mas quando é o nome do seu Deus, aleluia, você não clama. Eu quero ouvir mais forte agora, vai clamando. Vai vencendo agora. Jesus está falando, aquele que clamar o meu nome nessa noite. Aquele gritar o meu nome nessa noite. Aleluia. Ele mandou dizer para você em Mateus 10, como aquele homem clamava. Ele clamava Jesus, filho de Davi. Aleluia. Ele estava me ligando no caminho. Aleluia. O povo diz: para de clamar, mas ele diz: eu vou clamar mais. Aleluia. Abre a voz nessa noite. Acha força no seu pulmão nessa noite. Deus, e começa a clamar nessa noite. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Clama que ele vem. Aleluia. Clama que ele aparece nessa noite. Aleluia. Aleluia, ele clama para dar vitória. Clama que ele vem para a vitória. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus e bendito seja para todos sempre. Aleluia. Que louvor para nós iniciarmos. Aleluia. Aquele é perto que ela está. Aleluia. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Mais uma noite de vitória, né? E é uma noite que nós vencemos e vamos vencer. Você já venceu nessa noite, mas você tem que buscar mais ainda. Aleluia. Perto quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, e me render te adorar. Tudo que há em mim, aleluia, Jesus. Quero te ofertar. Aí, mano, pega essa voz, mas ainda é pouco. Você atrair a Deus é clamando, também adorando. E o parado que ganhei, não sou apenas cego, meu amigo me tornei. Tá vendo? Quando você quer, você abre a garganta e o céu começa a se abrir. Aleluia. Te louvarei. Se você quiser, a sua boca fica cheia. Aleluia. A Bíblia diz: abre a sua boca que eu encherei. Aleluia. Somente a ti, Jesus. Adore ele nessa noite, aleluia. Perto quer estar. Faz um culto para ele nesta noite. Junto aos teus pés. Fala para ele, aleluia, que ele é o Senhor da sua vida. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, aleluia. Ele está dizendo: se você me adorar, eu vou me manifestar nesta noite, aleluia.
Ele está dizendo: eu já quebrei laços, já quebrei armadilha nessa noite, me adore nessa noite. Você que chegou aqui nessa noite, me adore nessa noite, eu vou te abençoar. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Eu estou sentindo a presença de Deus. Ele está aqui nesta noite, aleluia. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Olha aí, está ficando bom. O Senhor está começando a se agradar. Aleluia, abre a sua boca, aleluia. Faz o céu abrir, aleluia, através do nosso louvor nesta noite. Faz que ele, aleluia, seja honrado por você nesta noite, aleluia. Adorarei somente a ti, Jesus. Olha aí, Senhor, estou me adorando. Olha aí, Senhor. Olha, Senhor, aleluia. Não importa assim. Olha, Jesus, olha. Adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Oh, aleluia. Somente a ti, Jesus. Oh, aleluia, Senhor, obrigado, Pai. Olha aí, Senhor, me vem da culto, essa mulher me vem da culto nesta noite. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Se vocês lembram, não sei se alguém é dessa época, todo aquele jovem que estava uniformizado, fomos pregar nessa igreja, você lembra? Que eles vieram aqui num caminhãozinho, com o pastor de lá, para ver o milagre que Deus tinha feito aqui. Eles ficaram falando do meu testemunho lá durante quase uns 5 meses. E aí todos queriam conhecer aqui, amém? E vieram, a igreja era num barraquinho, né? Aí chegou aquele monte de jovem, amém? Tudo uniformizado com a camisa de exército, né? De soldado. E vieram cultuar a Deus e viu o que Deus fez nesse lugar, não é? Então por isso, irmão, que nós estamos num lugar, irmão, onde foi gente que veio de outra cidade, amém? Aconteceu muitas vezes comigo, que eu dava testemunho para ver a glória de Deus. E o inimigo, ele luta, né? Para quê? Para que isso cesse, amém, irmão? Para que o nome de Deus não seja glorificado. Mas só que Jesus disse que aquele que glorificar o Pai glorificará. Então eu estou aqui certamente para glorificar a Deus. A minha vida é para glorificar a Deus. E os irmãos que vieram nessa noite, amém? Está pronta, Maria Esther, para louvar o Senhor? Amém? Hoje vai chegando o tempo de frio, né? Então a garganta, ela tem um pouco de... Ontem eu estava com ela um pouco assim, bem, né? Difícil, né? Mas mesmo assim orei várias vezes, clamei várias vezes ao Senhor. Porque é com esforço muitas vezes, amém, irmão? Você às vezes vem na igreja com dificuldade, muitas vezes, né? Aleluia, vai adorar a Deus. E Deus, ele é quem dá a vitória, amém? Amém? Você vai adorar o Senhor? Para nós ganhar tempo, porque hoje tem uma pregação de quase 2 horas, né? Então, né? Sai daqui pelo menos 3 horas da manhã. Aleluia? Amém? Glória a Jesus. Boa noite, igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quem vem adorar a Deus, diga amém. Glória a Jesus. Aleluias. Então vamos adorar aquele louvor, reinar em mim. Aleluias. Glória a Jesus. Oh, aleluia.
você quiser louvar com palmas, amém? Fica à vontade. Você está oferecendo louvor para Deus. E Ele é quem recebe seu louvor. Aleluia! Sobre toda a terra tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim, reinar em mim com seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Oh, Deus seja louvado. Aleluia. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Oh, vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. E vem reinar de novo em mim. Oh, aleluia. Oh, Deus seja louvado. Glória a Deus. Sobre toda a terra tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar em mim, Senhor. Sim, Senhor, reinar em mim com seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Oh, aleluia. Vem reinar, vem, Senhor, nesta noite sobre nossas vidas. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. E vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com seu poder. Sobre a escuridão, sobre os tu és o Senhor que sou. Vem reinar, e vem reinar de novo em mim, reinar em mim com seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. E vem reinar de novo em mim, e vem reinar de novo em mim, e vem reinar de novo em mim. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deixa Deus entrar no seu coração, amém? Aleluia. Quando nós vem aqui para a casa de Deus, nós vem oferecer o nosso louvor para Deus, amém? Aleluia. Não interessa se você é feio, branco, bonito, né, pardo. Deus não está olhando para a sua aparência. Deus está olhando para o seu coração, amém? Então, se você, aleluia, e se eu oferecer para Deus, aleluias, com certeza você não vai, aleluia, mendigar a sua bênção, amém? Porque Ele é fiel e garante a sua bênção. Ele diz assim, Salmo 46, esta peleja não tereis que pelejar, amém? Porque Deus pelejará por vós. Diga glória a Deus. Glória. Então Deus pelejará por você, amém? Deus não vai brigar com você, para você fazer nada aqui forçado. Deus não vai brigar comigo para me vir no louvor forçado. Não, Ele pelejará por vós, amém? Porque Ele é quem faz a obra. Você e eu somos apenas aquele que Ele te emprestou o poder. Ele não te deu o poder, Ele te emprestou. Agora, se você e eu não usar, aleluias, Deus não vai nem te emprestar, porque você não serve nem para usar o poder de Deus. Mas se eu servir para usar o poder de Deus, Ele vai me delegar na hora que eu precisar, porque tudo vai agir quando Ele delega o seu poder. Diga amém. Amém. Porque quando eu queria fazer tudo, quando eu queria do meu jeito, Deus não,
aleluia, abrir o céu. Deus não abrir a porta. Deus não abrir meu coração. Deus não pelejaria por mim. Por quê? Porque eu não estava fazendo com Deus. Mas quando nós faz com Deus, Ele peleja por você. Diga amém. Ele pelejará por você. Diga glória a Deus. Diga aleluias. Porque Ele é quem faz. E Ele diz que Ele te capacita e Ele fortalece na força do seu poder. Diga amém. Diga aleluias. Glória a Deus. Porque Ele disse que Ele não chamou nós, aleluia, já capacitado, mas Ele chama e capacita. Diga glória a Deus. Às vezes nós pensamos que nós só vamos fazer se nós souber, né? Não. Nós faz sem saber mesmo. Nós entra, né? Sem saber, porque nós vamos aprendendo, amém? Glória a Jesus. Até hoje eu ainda estou aprendendo na obra de Deus, amém? Às vezes a gente apanha, mas também a gente aprende, né? A gente apanha, mas aprende. Diga glória a Deus. Se você apanhar, você vai aprender, né? E aí quando você começar a fazer, você já está bem habilitado. Diga glória a Deus. Diga aleluias. Oh, glória a Jesus. Então vamos louvar mais um louvor, amém? Glória a Deus, que o Alexandre está ali ansioso para pegar o microfone, né? Vou louvar mais um. Ai, Jesus. É porque eu tenho vontade de pregar. E na hora que eu pego o microfone, aí eu já quero pregar, né? Mas eu não estou aqui para pregar. Diga glória a Deus. Eu quis só fazer né? Falar um pouquinho de Jesus, que é gostoso, né? Diga glória a Deus. E eu gosto de falar de Jesus, amém? Mas o diabo não quer. A menina fala assim, vamos lá onde eu vou fazer o show, para você ver eu louvando. Aí eu falei para ela, não, se você for na igreja, você vai ver que louvar a Deus é tão gostoso, você nunca mais vai parar de louvar na igreja, né? Aí ela ficou meio assim para mim, né? Porque eu não aceitei o convite dela, né? Mas eu convidei ela para vir para a igreja, né? E ela convidou para mim ver o show dela cantando. E eu disse, não, lá na igreja, se você for, você vai ver como é maravilhoso. Lá você vai impactar as pessoas com a sua voz. Aí, você vê, o demônio caiu por terra, né? Mas é assim, né? Então a gente tem que ter prazer nas coisas de Deus. Diga glória a Deus. Aí Deus vem com a bênção. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar aquela... Glória a Jesus. Vamos... Abre um pouquinho mais a pasta aí, fazendo um favor. Amém? Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Oh, Deus. Glória a Jesus. Quando a gente ama, aleluia, a presença de Deus em nossas vidas. Aleluia, quando nós temos o temor de Deus, aleluia, o diabo não tem lugar, diga amém. Se você tem o temor de Deus no seu coração, irmão, quando o diabo vir oferecer as coisas mundanas, você não aceita, porque você tem o temor de Deus, né? E aí, na mesma hora, Satanás bate em retirada. Diga glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos louvar aquele lá, porque ele vive. Aleluias. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Deus vive. Deus está vivo. Aleluia. Ele vive e reina nesta noite. Aleluias. Aleluias. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vive. O Pai está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Aleluia. Mas eu bem sei que a minha vida que vivo está. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque eu creio que o Senhor ainda vive. Aleluia.
e o meu Redentor ainda vive, aleluias, aleluias. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo, então diga: eu terei vitória, irei a glória ao meu Jesus que vivo está, porque ele vive, diga: eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está, porque ele vive, e eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Oh, aleluias, temor não há, mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está, nas mãos de meu Jesus que vivo está, vivo está. Oh, Jesus está vivo, eu salvo de palmas. Aleluia, Jesus está vivo, ele não morreu. Aleluias. Eu creio que ele vive, amém? Aleluia, ele quer que você esteja vivo na presença dele, adorando ele. Aleluias. Oh, glória a Deus. Vamos louvar que ele é preciso de uma bênção. Aleluia. Aleluia. Quem precisa ser abençoado nessa noite, adore a Deus, amém? Oh, Deus. Porque quem é vivo adora, amém? Quem é vivo glorifica. Quem é vivo dá glória a Deus. Diga glória a Deus, igreja. Você está vivo, diga glória a Deus. Eu estou viva. Aleluia, glória a Deus, na presença do meu rei. Aleluia, aleluia. Tem gente que não tem força de dar nem glória a Deus. Aleluia. Então quem é vivo tem prazer de dizer: oh, glória. Aleluia. Você pode dar glória, amém? Quando você dá glória, irmão, você recebe força. Você recebe bênção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, já narrava a luz do dia raiar. Lá estava a cena que me impressionou. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não saía dali sem suas bênçãos nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi.
você pode receber quando você estiver dormindo. Aleluia. Se você crer, aleluia, e não desistir, Deus diz que a bênção, aleluia, você não vai precisar correr atrás dela, mas ela vai até você, porque Deus dá ordem aos seus anjos, ao teu respeito, amém? Para liberar a sua bênção. Diga amém. Dê uma salva de palmas se você crê nisso. É assim que Deus faz, amém? Não desista e crê somente. Glória a Jesus. Graças a Deus, né, alguns irmãos, né, se dispuseram a estar aqui nessa noite. E todo culto, irmão, é mandamento de Deus. Muitas pessoas não entendem o que é cultuar a Deus. É a cultura do céu, amém? Você sabia que lá no céu o que você vai fazer todo o tempo, amém? De glória, glorificando Deus Todo-Poderoso, amém? E vai ficar dando glória, glória, e dizendo: louvado seja o nome dele, aleluia. Você vê que ele nem poderia nem se preocupar conosco, amém? Porque ele já tem anjos lá diante do trono que adoram ele dia e noite, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, na terra está cheia de sua glória. Amém, irmão? Tem milhares, multidões e multidões de anjos diante do trono, irmão. E muitas vezes a gente não dá muito esse valor, porque a gente tem dificuldade, amém, como ser humano. Mas os anjos já foram criados, amém, ali por Deus. E agora Deus quer criar nós, amém, irmão? Aleluia, como filhos dele para adorar ele também, amém, irmão? Então nós estamos sendo criados, aleluia, para sermos adoradores, amém, eternos de Deus. Ah, pastor, eu vou a vida toda aqui na terra e depois vou no céu? Vai para isso. O próprio Jesus, antes da ceia, cantou um hino e saiu, amém, irmão? E muitos falam: mas o Novo Testamento não ouve falar muito em cantoria, porque na verdade Jesus ele estava, aleluia, num propósito de pregar a mensagem, anunciar boas novas, né? Então o Evangelho era muito mais prioridade, aleluia, de ser anunciado. E no Evangelho ele ensinava o quê? Que as pessoas deviam honrar a Deus. Muitos ficavam: mas como eu vou dar tributo a César? Sim, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. O que ele quer dizer com isso? Que você paga os tributos da terra e também você tem que dar a Deus o que é de Deus. O que é? Devolver os dízimos, as ofertas. Ah, pastor, mas eu não trouxe nada hoje. Mas tem que aprender a fazer, porque a Bíblia diz: não apresentai dele diante de mão vazia. Como que você quer ver a multiplicação se você não coloca semente? Então a semente, ela se multiplica quando nós semeamos. Se você não plantar, como você vai comer? Eu vou ficar olhando para a terra, vai nascer. Não nasce. Tem que plantar, né? Então Isaac prosperou. Não foi porque orou. Gênesis 26, você vai ver que Isaac prosperou porque semeou na terra. Então você que é dizimista nesta casa, ofertante nesta casa. E outra coisa, eu estou imprimindo um soletinho ali, não ficou muito bom, mas se os irmãos depois quiserem pegar, tá bom? Ali em cima ali da impressora. Eu preciso fazer uns melhores, tinha um papel de mais qualidade, mas esse daí é para você não ficar de bobeira. Chegou, falou: irmão, tem um convite para você. Aleluia, irmão. Sentou do lado dele, tem um convite para você. Vai fazendo isso, irmão, porque são sementes que um dia, aleluia, estará diante de Deus. Você sabia que quem sai semeando, chorando pelo caminho, quando volta, sai trazendo seu feixe? E você está colocando a semente, o convite, a palavra nos corações das pessoas. E você sabia que quanto mais você semeia, mais semente Deus dá para você? Porque a Bíblia é bem claro: se você dá semente ao que semeia o pão, ele também aumentará, ele multiplicará a sua sementeira. Fala para mim, uma pessoa que é dizimista, ofertante na casa de Deus, ele não vê provisão? Vê. Porque muitas vezes ele não tem tanto como ele imaginava, mas muitas vezes ele não está gastando com coisas, aleluia, que muitos estão gastando. E se você prestar atenção, sempre, quando no momento da situação difícil, aparece uma porta aberta. Sempre um ofertante dizimista, sempre tem uma porta que é aberta para ele. Amém, irmão? Mas eu fiquei desempregado. Mas no desemprego não vai faltar, porque Deus vai cuidar. Um dia o irmão falou: não vou dar mais dízimo, não dar mais oferta. Fiquei um ano inteiro desempregado. Aí o pastor perguntou para ele, eu estava perto. E o pastor perguntou: irmão,
Faltou roupa, veste? Não. Faltou gasolina no carro? Não. Faltou comida na panela? Não. Faltou, não, pelo contrário, ele até comprou um monte de terreno e, peraí, desempregado. Então ele falou, então você tem que agradecer a Deus, porque você passou o ano inteiro desempregado e não faltou nada para você, aleluia. E muitas vezes a gente não percebe o quanto Deus cuida de nós. Então nessa noite, você que vai entregar os seus dízimos, suas ofertas, faça com amor a Deus. Eu não vou ficar lendo o versículo, porque você vai fazer espontaneamente, porque você já sabe que Deus é Senhor, amém, irmão? Então você vai fazer em gesto de adoração, porque certamente o Senhor nosso Deus dará vitória. Lembrando, domingo é ceia, viu? A ceia do Senhor já. É o segundo domingo, a Santa Ceia do Senhor. Então convide mais alguém, né? E vamos com a ceia do Senhor. Ah, mas eu não sou batizado. Vamos lá, que Deus tem uma bênção para você lá. Amém? É só dizer para ele, vamos lá. Aí ele vai dizer, então tudo bem, eu só estou te convidando porque você poderia, aleluia, fazer algo para Deus, se aproximar de Deus, porque a Santa Ceia é um memorial. É um culto mais importante da igreja, é a Santa Ceia. Porque a Santa Ceia, ela faz um memorial, amém? Não um memorial de quem está morto, mas um memorial de quem está vivo, amém, irmão? Tem um tributo a quem morreu. Ah, morreu fulano, tem tributo. Agora nós fazer tributo para quem está vivo, para quem reina, aleluia. A morte não pode vencer. Então a morte, aleluia, foi tragada por ele. E ele quer ver a igreja, aleluia, lembrando desse dia, que ele morreu por você, que ele morreu por mim. Ele tem o sangue na cruz do Calvário, aleluia. Prepara uma oferta especial e faz uma oferta para Deus, aleluia. E diga obrigado, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, todo dizimista e ofertante, aqueles, ó Deus, ó Pai, que depositaram pelo Pix, ó Pai, e aqueles que ainda vão vir, ó Pai, ser dizimista nesta casa, simplesmente, meu Pai, reconhecendo, ó Deus, que o Senhor é Deus de todas as coisas. E essa, Senhor, a oração que nós fazemos juntamente com os obreiros, ó Pai, consagrando essas ofertas. Ó Deus, faz que essa pessoa tenha força de estender as mãos, ó Pai, de semear, plantar. Crê no Senhor, Pai, porque o Senhor disse, creres, verá a glória de Deus, ó Pai. E a oferta é contribuição, é amor, é fé. E certamente, ó Pai, porque professa o seu nome, ó Deus, então dá uma bênção, Pai, especial a cada um deles, ó Pai, e faça que os teus celeiros transbordem os seus alagares, e eles lembrem que o Senhor é Deus, aleluia, o grande Jeová Jireh, o Deus da providência. Amém, Jesus, amém, graças a Deus, amém. Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías. Como minha esposa disse, eu estava um pouco não ansioso, mas eu estava, aleluia, glória ao nome do Senhor. Oh, aleluia, oh, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Oh, glória seja dado o nome de Jesus. Oh, Isaías 65, aleluia, versículo 13. Eu quero apenas retornar através do que Deus falou esses dias, liberando a bênção para os obreiros da igreja. Espero que os irmãos acreditaram, amém? O obreiro mesmo estava em dificuldade para chegar aqui a hora que eu estava orando, e aí eu mandei um anjo, amém? Ele estava em dificuldade, amém, irmão? E Deus fez o que? Agiu, amém, irmão? Então todos nós devemos chegar diante de Deus e fazermos o que? Dobrar o nosso joelho e orarmos os outros irmãos que não conseguem chegar, orar pela prosperidade da igreja, orar pelo pastor da igreja, porque a gente não vai perguntar quem está orando pelo pastor. Às vezes as pessoas não oram nem no culto, amém? Não, aqui tem irmão orando, mas às vezes no culto não ora, como é que vai orar lá em casa, não? Amém, irmão? Sei lá, vai ficando no zip-zap, toda nessa rede social, e agora parece que vai entrar mais uma rede social, ali para competir com a outra, e aí muitos vão ficar ali, dia e noite naquele, amém? E muitas vezes não atenta para o Criador, fazendo orações, amém? Pelo culto da noite. Você sabia que quando tem culto na quinta-feira, a primeira coisa que você dá no joelho de manhã,
Quando você vai trabalhar, faz uma oração, abençoa o culto esta noite, abençoa o pastor para pregar a palavra, quebra qualquer força. É muito importante, irmão, a concordância dos irmãos. Ah, pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou obreiro. Deus não quer saber que nós somos, Ele quer saber que se você coloca de joelho como servo dele e ore. Paulo sempre escrevia, para que eu possa abrir a boca e pregar a palavra com autoridade. Porque a visão desta igreja é crescer, a visão desta igreja é formar discípulo, amém, irmão? E você, muitos anos na igreja, não entendeu isso. E muitas vezes não compreendendo que Deus tem você e quer você como servo dele, amém? Igreja que o serve o Criador e serve ao Senhor, amém? E o seu reino. Então aqui está escrito no 13: pelo que assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. E os meus servos se alegrarão, mas vós envergonhareis. Aleluia. Os meus servos cantarão por terem um coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito, né? Então você viu a diferença que Deus, Ele quer colocar, aleluia, a presença dele na igreja, na vida de quem serve a Ele. E certamente isso foi liberado aos irmãos, uma bênção naquele dia. E Deus falou: aqueles irmãos que servem eu vou abençoar, eu vou fazer obras. Aí foi liberado as bênçãos proféticas sobre os irmãos. E se vocês prestarem atenção, foi liberado a palavra profética. Eu, como profeta, liberei a palavra com a boca de Deus até o fim do ano, aleluia. Vai acontecer coisas nas suas vidas. Agora, você tem que perseverar em servir ao Senhor. Você tem que ser um servo fiel, tem que ser um servo dedicado ao Senhor nosso Deus. Porque certamente Ele vai cumprir o que Ele está prometendo. Aqui Ele está prometendo que você vai comer o melhor desta terra, aleluia. Você terá, aleluia, o seu sustento. Você terá toda sorte de providência do céu. E outra coisa, ainda Ele diz: você vai comer, vai ser saciado, suprido por Deus, aleluia. Mas quem não serve a Deus vai ficar vazio, aleluia. E certamente você terá a alegria de Deus, aleluia. E certamente quem não serve a Deus não terá, ficará angustiado no espírito. Você pode ver a pessoa que se entrega verdadeiramente para Deus, ele recebe bênçãos e providências do céu de Deus, aleluia. Tudo que ele faz, ele prospera. Tudo que ele coloca as plantas dos pés, ele prospera. Tudo que ele coloca as mãos, ele prospera. Quando Moisés foi deixado, era morto, e Deus o levou, você vê que Josué ficou. E Deus falou para Josué: agora esforça-te, agora tenha bom ânimo, agora não temas, faça tudo que está escrito, aleluia, no livro da lei, então fará prosperar o seu caminho. E Deus ainda disse: aonde colocar as plantas dos teus pés, eu ali o abençoarei, aleluia. Agora ele estava dizendo que Moisés é morto, agora Josué é servo do Senhor. Então quando Deus chama de servo, ou de a minha serva, ou alguém assim, Ele coloca uma honra sobre aquela pessoa. Amém, irmão? Você viu, Deus disse para Satanás: você viu o meu servo Jó? E certamente ele arrumou muito problema, amém, irmão? Passou uma prova que espera não passar por ser servo de Deus. Porque certamente Satanás olhou: o quê? O Jó é servo? O senhor dá comida, o senhor dá a ele honra, o senhor enriqueceu ele, o homem mais rico do Oriente, tem gado, ovelha, uma família bonita e filhos, então por isso que ele te serve. Mas tira tudo que ele tem para ver se ele serve ao Senhor. E se você prestar atenção, tudo alvo era, e Deus dizendo: olha lá meu servo Jó, tem mente se desvia do mal. Porque Deus, Ele coloca os olhos de quem serve a Ele. Certamente Ele vê os olhos dele diferente. E com o servo, aleluia, ele tem, aleluia, as bênçãos, aleluia, a derramar na vida do servo dele. Então quando vê alguém servindo, alguém vindo na igreja trabalhando, alguém entregando folhetinho, alguém orando pela igreja, alguém fazendo alguma coisa em prol do que está na palavra, do que Deus manda, cada um segundo o chamado, a proporção que Deus dá, aí Deus olha e fala: meu servo lá. E Satanás olha: o que? Servo do Senhor. E ele sabe
sabe, aleluia, que Deus prospera você, aleluia. Mas ele sabe que o servo de Deus, ele mesmo prosperando ou não prosperando, ou Deus, aleluia, não alegrando e passando angústia muitas vezes, e a promessa não se cumprindo, e muitas vezes não honraram, ele não deixa de servir a Deus, aleluia. Ele continua servindo a Deus, porque ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá a ele, aleluia. Ele serve a Deus por aquilo que Deus é para ele. Diga graças a Deus, diga assim: todo servo de Deus tem que servir a Deus não por aquilo que Deus dá para ele, mas para aquilo que Deus é para ele, aleluia. Vamos aplaudir ele se você está entendendo alguma coisa, aleluia. Oh, glória seja dada no nome de Jesus. Quantos anos eu servi a Deus sem ter nada no bolso? Amém? Sem ter, aí quando eu chegava em casa, a gente tinha que levar uma casa ainda. Amigo, não tinha ninguém, irmão. Em todo lugar que eu ia, às vezes eu ainda apontava a mão e falei: não vai dar em nada isso aí. E todo dia na igreja, arrumei muitos inimigos, porque ele não gostava. Todo dia na igreja, todo dia na igreja. Você procurava o ministério que eu via era 5 cultos por semana. E na segunda-feira era na sede. E toda vez que você queria saber de mim, você procurava onde está, lá na igreja, servindo a Deus. E certamente, irmão, é isso que a igreja não está entendendo. A gente às vezes não quer servir a Deus, a gente só quer ser servido. Serve a Deus com seus bens, serve a Deus, aleluia, com o seu louvor, serve a Deus, aleluia, com sua vida para você ver, com o seu trabalho. Certamente quem vive do seu trabalho tem o seu momento no trabalho, tem o seu momento que ele precisa, ele é o seu ganha-pão, amém? Só que interessante, com Deus, servindo a Deus, você na hora que não estiver trabalhando, você está servindo a Deus, amém? Não? Sai do trabalho e já vai para a casa de Deus. Sai do trabalho e já vem trazer uma oferta para Deus. Sai do trabalho e muitas vezes já vem no caminho convidando pessoas para vir para o culto, aleluia. E muitas vezes você não perde tempo, porque você é servo de Deus, então você está trabalhando para Deus. E trabalhar para Deus nada mais é do que realizar a sua vontade. E a sua vontade é que todos o conheçam, que todos o saibam quem ele é, que todos o conheçam o seu caminho. E quando você vai fazendo isso, aí Deus olha: meu servo, que nem aconteceu comigo, eu não tinha folhetinho para entregar. Orando a Deus: Senhor, eu preciso de folheto, eu sou líder dos evangelistas, e sou líder dos pontos de pregação, e preciso de uma bênção. Aí eu fui orando. O que Deus fez? Levantou da editora. Amém? Seus irmãos que eram lá de cima, lembra? Eu chegava com um pacote assim de folhetinho, lembra? Aleluia, não faltava folheto. Toda casa que nós passávamos, folhetinho para os irmãos, pacote mais pacote, aleluia. Mas está precisando de um púlpito lá na igreja. Eu vim aqui com martelinho, serrotinho, pintava, envernizava, amém? Até o dinheiro do prego, assim, o Senhor mandava alguém para comprar, amém, irmão? E fazia, e botava lá o púlpito na igreja. E todos sabem que eu fiz para colocar para ajoelhar, eu fiz para pregar, e tudo isso, amém? Até as faixas da igreja, eu pegava umas faixas, fazia uma pintura e pintava, e até tem um tempo que alguém falou: você, irmão, está colocando muita faixa aqui demais, viu? E eu colocava as faixas na beirada, colocava no templo, colocava na borracharia, aleluia, irmão? E falando, aleluia, que tinha culto naquela data, e uma campanha naquela data. Então você pode, aleluia, fazer, aleluia, servir a Deus, aleluia, de todo o seu coração. Servir a Deus, porque Ele vai descer sobre nós. Porque quando Ele vê você fazendo a obra, a coluna de fogo fica em cima, aleluia, na hora do frio, e durante o calor, fica a coluna, a nuvem, aleluia, nos acompanhando. Então toda pessoa que serve a Deus, ele também se interessa pelas coisas que é de Deus. Ele sabe que existe um momento difícil, ele sabe que existe um momento de perseguição, ele sabe que existe um momento, aleluia, que vem a pressão sobre o servo do Senhor. E certamente é nesta hora que você tem que continuar servindo a Deus, continuar adorando, continuar vindo para os cultos, aleluia.
E certamente, irmão, falando, Ele vai me abençoar, Ele vai cuidar de mim. Ah, mas hoje eu não estou muito bem, mas amanhã virá um novo tempo, porque você tem promessa do seu Senhor. Então a gente vai vivendo pela fé, vai vivendo pela promessa de Deus. E certamente quando Ele olha lá do céu, Ele vê você trabalhando, focado no seu reino, nas suas coisas, você atrai a intimidade com Deus. E certamente, às vezes vem a morte, vem o cativeiro, vem um carro a todo por hora, tantas coisas acontecem, mas porque você serve, você adora, você está fiado a Deus, aí Deus resolve na hora te dar um livramento e acrescentar seus dias de vida. Então o servo de Deus, ele tem todos os benefícios, e Deus já provou isso em todas as gerações. Se você prestar atenção, Moisés, servo do Senhor, é fiel em toda a casa. Eles sobreviveram a ele, por quê? Porque era servo do Senhor. Abre sua Bíblia em Deuteronômio, para você ver aqui, ó. Aleluia. Deus então falou: vocês ficaram vivos. Aleluia, porque vocês são servos de Deus. Deuteronômio, aleluia. Deixa eu ver aqui. Deuteronômio. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, Deuteronômio 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Só para que vocês entendam a fidelidade. Às vezes você vem no culto hoje e fala: eu vou lá servir a Deus com minhas ofertas, com as minhas orações, com o meu trabalho. Você fez alguma coisa em prosa do que Deus mandou você fazer no reino, que é pregar, trazer pessoas convidadas, bom testemunho, amém? Estar sempre diariamente na casa dele, vivendo para Deus como servo dele, amém? Eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade. O que o Senhor quer que eu faça hoje? Quando você começa a fazer assim, você tem muitas bênçãos, aleluia, que desce do céu, aleluia, porque é isso que a Bíblia diz no 4. Agora, pois, Israel, ouve estatutos e juízos que eu vos ensino, para que o cumprides, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor teu Deus, vossos pais, vos dá. Nada acrescentarei às palavras que vos mando, e nem diminuirei dela, para que guardais os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. E os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Pois todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permaneceste fiéis, estáis vivos. Aleluia. Então você viu, Deus, ele já deu, aleluia, a entender, a mostrar para nós que quem foi fiel sobreviveu. Amém, irmão? E certamente quem quis servir Baal-Peor e quis ficar na rebelião, na rebeldia, e quis, aleluia, não fazer, não estar à disposição de Deus, aleluia, teve só a perder, amém, irmão? Por quê? Porque certamente ele não tinha compromisso com Deus, e Deus também não tinha compromisso com ele. E certamente, se você prestar atenção, Deus, ele é compromissado com a vitória, com a bênção, com a proteção, aleluia, com, aleluia, o gozo na alma, no espírito, que nem ele diz, a alegria que o mundo não pode receber, e ele também mantém você vivo, aleluia. Você pode ver, todo servo de Deus, ele tem vida, e vida em abundância. Ele sempre tem, aleluia, uma força, aleluia, que Deus dá a ele, aleluia, para vencer o obstáculo. Agora, por quê? Porque Deus estabelece os estatutos, as regras e os mandamentos para servi-lo. Porque servir a Deus também não é de qualquer jeito, é na obediência da palavra, é na obediência dos estatutos da regra, temer ao Senhor, andar na casa dele, aleluia, com temor, com sabedoria. E certamente está sempre à disposição quando ele te chama para alguma coisa, aleluia. Porque Deus, aleluia, ele sempre, aleluia, declarou a quem serve ele. Aqui na Bíblia, ele declarou o que? A cura. Ele falou que vai suprir. Você vê Êxodo capítulo, ali deve ser 10, 23, o Senhor diz o que? Servirei o Senhor vosso Deus,
Ele abençoará a vossa água e vosso pão e tirará a enfermidade do vosso meio. Porque eu sou Jeová Rafá, o Deus que te sara. Você viu, quem serve a Deus, ele coloca as palavras na boca. Eu ia pregar e disse: e agora, Deus? Não tem muita coisa para falar. Vinha aquelas mesmas pessoas, às vezes em algumas visitas, os irmãos daqui. Aí Deus só fala que quem serve a Deus é honrado. Quem serve a Deus, aleluia, é diferente do mundo. O que eu tenho para ele não é o que o mundo tem, aleluia, é diferente. Você vê que o servo que serve a Deus, ele passa a ter bênçãos do céu, passa a ter a proteção do céu, e outra coisa, ele passa a ter a honra do céu, e outra coisa, agora ele serve o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, aleluia. E certamente ele vai ter esses benefícios. Basta ele andar na regra, estatuto, não querer fazer a obra de qualquer jeito, não querer também empurrar as coisas com a barriga de qualquer jeito. Não, você vai fazendo, aleluia, segundo está na palavra. E aí a Bíblia diz o quê? Servos de Deus nas horas, na casa da noite, erguei a mão para o santuário e bem dizer: de Sião o Senhor vos abençoará. Então os estatutos, juízes, mandamento é esse: vem para a igreja, vem para o altar, vem trazer oferta, vem dar assim, um culto, adoração, aleluia. E aí o que vai acontecendo? Aí ele vai derramando as bênçãos sobre a sua igreja e sobre os seus servos. E aí onde muitas pessoas vê aquele servo fiel, sobrevivendo, e vê aquele que morre com a boca escancarada, aleluia, amém? Que nem a música do Raul Seixas, amém, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. E muitas vezes se pergunta para ele: irmão, o que você está fazendo? Não tem nada para fazer. Agora o servo de Deus, ele sempre tem alguma coisa para fazer. E o mínimo que ele pode fazer todo dia, aleluia, orar. E todo dia ele orando, ele agrada a Deus. Quando você dobra o joelho e ora para uma obra de Deus, ora para uma revelação do céu, uma direção para a melhoria da igreja, do trabalho de Deus, até mesmo orar para que Deus entre numa situação adversa. Porque certamente servir a Deus só na hora que você ora e dizer: Deus, eu vim no culto essa noite, derrama a bênção, derrama a porta aberta, Deus, não deixa eu morrer agora, Deus, me honra agora, me dá alegria no coração. É fácil. Mas e quando Deus traz a igreja, aleluia, para ser intercessores diante de uma causa, diante de uma situação? Você vê que o diabo até aí ele não se preocupa com muito servo de Deus. Agora quando o servo de Deus começa a servir a Deus e fazer a vontade do teu Criador, ele já começa a querer colocar barreira. Você pode ver que muitos servos de Deus dizem: nossa, a hora que eu comecei a ir para a igreja, levantar as mãos, Deus começou a me abençoar, eu comecei a fazer a obra de Deus, parece que desabou tudo sobre minha cabeça, não é? Parece que tudo ficou difícil, parece que as promessas não se cumpriram. Aí vem um bombardeio. Por quê? Porque aí o mal se levanta. Os espíritos de treva agora tenta impedir, aleluia, você realizar aquilo que Deus quer que você realize. Porque certamente o servo de Deus, ele tem que demonstrar que serve a Deus, que ama a Deus, que é fiel a Deus, que não abandona o trabalho do Senhor na hora da luta. Tem uma luta na igreja, uma batalha, uma perseguição. Aí ele vem o quê? Vem ele vir dobrar o joelho e fazer orações ao Deus do céu, aleluia. E certamente dizer: ó Deus, nós estamos querendo realizar o trabalho, o Senhor tem bênção para nós, o Senhor vai nos guardar, nos proteger, o Senhor vai nos honrar, vamos sentir alegria, mas tem alguns demônios aí, algumas coisas que nós não estamos entendendo, aleluia. Então eu preciso agora que o céu se abra e venha poder sobre mim, aleluia, e venha autoridade, aleluia, porque eu quero triunfar, Senhor, aleluia. É aí onde Deus então faz o quê? O meu servo está me clamando, ele está querendo mais poder, está querendo mais autoridade, ele está querendo agora, aleluia, avançar, aleluia. Por quê? Porque Deus sabe que o inimigo vai tentar colocar barreira. Abre a sua Bíblia em Daniel capítulo 9, versículo 13. Você vai ver
Que você chegou hoje e falou: ah, mas pastor, eu vim aqui ouvindo a palavra. Eu quero crer um dia, uma pergunta do sentimento. Daniel 9:13. Você vê, num tempo de batalha, um servo de Deus, irmão, ele tem um discernimento. No Daniel 9:13, você vai ver que o servo de Deus, ele se volta para as coisas de Deus. O andamento da casa, o andamento da obra, as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, uma pessoa que ele olha para a igreja e vê poucos irmãos, vê a igreja passando em dificuldade, vê os irmãos sofrendo, a igreja não prosperando, ele devia sentir tristeza, devia sentir angústia, devia dobrar o joelho e começar a orar, amém, irmão? E vou lá, orar junto com o pastor, vou orar junto com os irmãos, vou trabalhar, vou entregar folhetinho, vou dar um pouco do meu tempo, amém, irmão? E vou viver, aleluia, para contribuir para que essa obra cresça, aleluia. E certamente é isso, porque ele só visa ao Senhor, a sua palavra, aquilo que Deus tem, aleluia, para o seu povo, para a sua igreja. E por isso ele diz no 13, como está escrito na lei de Moisés: todo este mal nos sobreveio, apesar disso não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos de nossa iniquidade e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou de nos trazer sobre nós o mal, e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus, aleluia, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz, aleluia. Então Daniel, ele já se colocou de joelho e já começou a orar, e ele clamou a Deus. Eles não estão nem se preocupados. O mal está vindo, estão aprisionados, sem honra, sem bênção, amém, irmão? Sem alegria de Deus, amém, irmão? E certamente você vê através de Jeremias 8:21 que o próprio Jeremias chegou para Deus. Será que não há bálsamo em Gileade? Será que não há mais médico em Gileade? Será que não há mais cura? Aleluia. Amém, irmão? E certamente ele chorou nessa época de Daniel. E certamente por quê, irmão? Porque Deus, aleluia, não se agradava mais deles. Eles não ouviam a voz, não obedeciam, e estavam aqueles crentes do mundo da lua, amém, irmão? Sem sensibilidade espiritual, perderam a noção do céu, perderam a noção das profecias que veio através dos profetas, através de Moisés, e tudo que Deus já tinha dito e escrito através dele. E até o próprio cativeiro que Deus disse que seria 70 anos, porque eles agradaram ao Senhor, afastaram, não quiseram servir a Deus, quiseram servir a rainha do céu, quiseram servir o seu próprio ventre, quiseram viver da sua forma. A Bíblia diz que eles cavavam e iam buscar água na cisterna, e muitas vezes como água barrenta do rio do Nilo, e certamente Deus falou que eles deixaram a fonte da água viva para cavar em cisterna. Então a igreja de Deus, ela tem que ter essa sensibilidade de colocar de joelho e dizer: Deus, temos falhado, nunca obedecendo quando o Senhor manda, nunca quando a sua palavra está dizendo, eu nunca faço o que a palavra diz. Aleluia. Então o crente, ele tem que se arrepender e ver que ele não está, aleluia, como deveria estar. Aí mais cedo, mais tarde, aí o mal vem, as coisas vêm, aí começa a ficar difícil. Agora o servo de Deus sabe que o mal vem, as coisas vêm, mas ele entra de joelho no chão. Você pode ver, ninguém está nem aí, não, a vida é assim mesmo, o mal está aí, mas o servo de Deus está de joelho e orando: ó Deus. Muitas igrejas fechou as portas, muitos irmãos desviaram, Senhor, parece que ninguém mais fala a verdade, ninguém está preocupado com a verdade, irmão, e nem com a justiça de Deus. Se você prestar atenção e falar: olha, nós deixamos de obedecer lei, mandamento, a Deus, as coisas de Deus, aleluia, e não se aplicamos ao que? A sua justiça e a sua verdade, aleluia. Quando o crente deixa de olhar para a palavra, de atentar para o Criador, para posicionar diante da vontade de Deus, ele está desobediente, aleluia. Está sem bênção de Deus, sem a provisão de Deus. E outra coisa, ainda Deus está irado com ele. Se você prestar atenção, Jesus falou na parábola do servo mau e do servo fiel.
Você vê que Jesus deu bênção para os seus servos, mas ele queria que eles fizessem grandes investimentos. E tem uns que teve a cara de pau de dizer: ó, eu ganhei um talento e nem enterrei ainda. E Jesus falou: servo mau, muito bem, servo fiel, fosse fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Então a igreja tem que estar aqui presente nos cultos, junto com o pastor, nos cultos, porque é mandamento de Deus. A igreja se reunir em oração, a igreja posicionar, orar por essa cidade de Campinas, orar pelo país. Tem gente que vê o pastor passando luta, vem de vir no culto, não, aí que ele afasta, não vou mais, a igreja não vai. Então, meu irmão, nem vem vindo mais no culto, e só ficar criticando a igreja que não cresce, a igreja que não sei o quê. Aí eu disse, porque você trouxe alguém na igreja? Você ganhou alguma alma? Você trouxe alguém? Não, então, por isso que não cresce. Você não trabalha, você não faz nada pela igreja, você fica criticando. E tudo que o pastor fala, a esposa do pastor fala aqui na frente, você critica. E muitas vezes a gente, por ser sacerdote de Deus, a preocupação é tão grande com o reino de Deus, é tão o desejo que vê as pessoas se arrepender, as pessoas se tornar para a posição deles, que a gente tem que orar constante pedindo a Deus. Agora, você pode ver que quando Deus vê um servo de Deus orando, perseverando na oração, pelas nações, pelo seu povo, pela sua obra, Deus já olha, aleluia, e já inclina os ouvidos, aleluia, e já fica ali orando. Aí é onde a gente fala: nossa, já faz um mês que eu estou orando, faz uns 5 anos que eu estou orando por essa obra, por essa causa. Mas desde o primeiro dia que você dobrou o joelho, você foi amado por Deus. Porque toda pessoa que dobra o joelho, que ama a casa de Deus, que ama a obra de Deus, pode ter certeza, Deus já começa a tentar. Porque ele vê que todo o que ele busca a Deus é pela justiça, pela verdade, pela causa de Deus, pelo povo de Deus, amém? E para que Deus, aleluia, use de compaixão e misericórdia com aqueles que pegaram e não se arrependeram. Você vê que eu tenho orado: Senhor, você é desviado na sua casa, traz de volta ou leva para uma igreja. Mas se for aquele desviado qual já é rebelde, se rebelou contra o Senhor e é rebelde, então afaste, aleluia, para longe, amém, irmão? Porque tem crente desviado: eu não sou crente, Jesus tem um plano, mas se ele vir pedra de tropeço e ele vem de servir a Deus, se render a Deus, se arrepender, a oração é: o Senhor faz uma obra, amém, irmão? Mas certamente todo rebelde, todo aquele que não quer servir a Deus, não é fiel, ele já tem o lugar dele. Certamente no coração de Deus ele não está mais. Amém, não? Deus certamente vai deixar, aleluia, ele viver do jeito dele, até que amanhã depois, pode ser que se arrependa, mas dificilmente se arrependa. Você vê Saul, mesmo com lágrimas, não se arrependeu. Ele chorou, mas Deus não encontrou arrependimento. Então Daniel, a única coisa que aconteceu, a posição de Daniel, ele dentro do cativeiro, podia dizer: chega, eu estou no cativeiro, aqui na Babilônia, no meio desse povo, que esse povo que se vire. Mas não, ele se colocou diante de Deus. Eles não reconhecem o pecado, mas eu estou aqui diante dele, como um pecador, que ele não quer buscar a sua verdade, não quer buscar a sua justiça, e não quer obedecer a sua voz, mas Deus usa de compaixão. O Senhor é Deus de misericórdia, que é um dos atributos de Deus. Aí então Deus agora começou a tentar, e de repente Deus se manifestou, e quando Deus se manifestou, Deus já veio com esclarecimento do céu. Por isso no capítulo 10 você vai ver isso. No versículo 6, vamos ler no 4. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, de ufaz, e do seu corpo era como berilo, e o seu rosto como relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços, seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. E só eu, Daniel, tive aquela visão, e os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. E eu fiquei, pois eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim
mim, e o meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das palavras, e ouvindo, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Então você vê que Daniel, agora no capítulo 10, depois de Deus ter dado algumas revelações para ele, de ter falado dos tempos que viria do anticristo, as coisas que aconteceriam no futuro, agora Deus se manifestou pessoalmente, amém, através de Jesus Cristo, vestido de linho fino, cabelo branco mamã, o corpo, aleluia, como berilo, os metal, aleluia, com sódio, como chama de fogo. E certamente, aleluia, agora Jesus desce, aleluia, porque Daniel só pensava em servir a Deus e ver a nação liberta, queria ter intimidade com Deus, e aí Deus então agora queria relacionar com esse homem que era fiel, aleluia, a Deus, Daniel, e certamente agora ele veio pessoalmente, aleluia, ao ponto de ele ver e ouvir a voz. Por que muitos estavam lá e não viram nada? E nem só ouviram barulho, mas só Daniel via e ouvia Deus, porque Deus tem intimidade para aqueles que o temem. A Bíblia diz em Salmo que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e para aqueles que lembram dele e esperam na sua misericórdia. Então a intimidade de Deus não é com qualquer um, é com o servo. Quando você vem servir a Deus na igreja, você vai vivendo para Deus, vai se interessando nas coisas de Deus. Senhor, o que o Senhor quer? Aí Deus fala, é assim, meu servo, está escrito assim, vai acontecer assim, e de repente a sua fidelidade vai atrair Jesus bem pertinho de você, e aí você vai contemplar quem ele é. Só que você não cai, você não consegue ficar de pé, aí você cai várias vezes, você escuta uma voz poderosa, aleluia. E é tão interessante que ele não falou com os outros, só falou com o servo que adorava, um servo fiel a ele, amém? Vamos aplaudir se está entendendo alguma coisa, aleluia. Pode ser a igreja está lotada, mas com Deus fala com o servo, e o servo, aleluia, ouve a sua voz, aleluia. Porque o servo atrai a presença do seu Senhor. E o seu Senhor agora ali, e disse para ele, Daniel, a bênção é muito grande. E eu vim, Daniel, a fim de te dar a entender o sentido. Agora, Daniel, uma coisa é certa, você é muito amado, porque você é de oração, você está interessado nas coisas de Deus, está interessado na vida que eu tenho para você, aleluia. O que eu quero que você realiza como servo na minha obra. E por isso que ele diz no capítulo 10:10, e eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, pois, sobre os joelhos, e as palmas das minhas mãos, e ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer, levanta-te sobre teus pés, porque eis que eu sou enviado a falar dele comigo, esta palavra, e me pus em pé tremendo. Então ele disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a te humilhar-te perante o Senhor teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 22 dias. Porém, Miquel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E obtive vitória sobre os reis da Pérsia. E agora vim fazer entender o que é que aconteceu ao teu povo. Está vendo? E nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então você vê que agora ele era muito amado, porque ele era um homem que punha o joelho no chão, um homem que orava, um homem que amava a casa de Deus. Você vê que ele só se preocupava em andar como Deus queria, ou viver como Deus queria, e queria que uma nação inteira também, aleluia, reconhecesse isso. E certamente ele, no meio de uma geração perversa, ele resplandeceu a luz. E Deus achou graça nele, diz amado, desde o primeiro dia sobre o meu joelho, eu estava ouvindo as suas palavras, me trouxe. Quais as palavras? Porque nós temos pecado, nós não se arrependemos, nós não obedecemos Ele, nós não servimos Ele, nós precisamos mudar de vida, aleluia.
E por isso, isso agrada a Deus. Quando uma pessoa toma a decisão de viver para o teu Deus, servir a Deus, se interessa nas coisas de Deus, andar como Deus quer, ele é muito amado de Deus, aleluia. Deus desce até ele, Deus gosta de visão, Deus fala em sonho, Deus vem, aleluia, de uma forma que mostra a sua glória e o seu poder. Nem que você, aleluia, esteja no meio da multidão, você consegue ouvi-lo. Ninguém ouve, só vê barulho, só vê você ouvindo. Ai, será que você está falando com alguém do amém? Ai, o que está acontecendo? Mas só você está ouvindo Deus falar com você, aleluia. E a palavra queimando o seu coração. E aí você quer cair, aí você quer deitar, você quer chorar, aleluia. Mas se Deus põe a mão, te levanta, fala, eu preciso falar, fique de pé. Você começou a dobrar o joelho, desde a primeira palavra, eu já estava ouvindo. E agora desci, aleluia. Agora desceu um anjo, aleluia, também, aleluia, para trazer minha mensagem, aleluia. E certamente, irmão, é isso, porque Deus viu que ele era aplicado. Diga, Deus viu que ele era aplicado na oração. E ele se humilhava, ele não chegava diante de Deus querendo mandar em Deus, ele chegava se humilhando para Deus, e dizendo, Deus, nós queremos a vitória, queremos servir ao Senhor, queremos que isso tire do cativeiro, e pedindo a misericórdia de Deus, aleluia, por amor à nação, por amor ao seu povo, aleluia. E por isso atraiu a presença de Deus, porque quem se humilha, quem se aplica a sua vida em oração, aleluia, no meio de uma batalha, no meio de uma dificuldade como ele estava, aleluia, aleluia, ele é amado por Deus, aleluia. Você vê que aqui, quantos anos eu venho a perseguição, quando não é bicho, é gente querendo bater, é gente querendo espancar. Se você prestar atenção, já vieram até a polícia, às vezes na época, por causa de pensava que eu ainda era errado. Já aconteceu tantas coisas, irmão. O padre ligou e disse, você não pode pregar nem com essa praga, está escrito, a oração da fé o salvará o doente, e se tiver cometido pecado, você será perdoado. E ficava o dia inteiro orando para as pessoas, amém, irmão? Até de madrugada, podia vir, oração para ele, aleluia. E muitos foram libertos. Olha o irmão sentado, ele foi liberto assim, chegou o padre, o senhor gritava a mão na cabeça, oração, liberdade para ele. Aí eu ficava direto. Hoje já fui várias vezes orando, porque Senhor, toca no coração dos irmãos, nas pessoas, há perseguições, há batalhas para todos os lados, gente usando desviados de todo lado, tentando atrapalhar, gente espírita, macumbeira, aleluia, todo tipo de demônios, aleluia, irmão. E muitas vezes o inferno inteiro em cima da igreja, para abafar a igreja. Foi isso que Deus falou, ó, do versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, aleluia, oh glória a Deus, que aplicaste o coração a compreender-te, humilhar-te, tá vendo? Perante o teu Deus, aleluia, tá vendo? Foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vi, mas o príncipe, tá vendo, ó, do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Então você viu? Então Deus, irmão, ele tem um anjo de mensageiro. Só que agora o anjo mensageiro tinha com dificuldade, porque os demônios montaram um quartel-general entre o céu e a terra para que a igreja fosse abafada. Porque certamente eles seguraram durante 21 dias. Se fosse um crente no posto perseverante, de oração, um servo dedicado, aleluia, ao que ele queria para que Deus, realizasse no meio do seu povo, para que a igreja voltasse a obedecer a Deus e se arrependesse, era por essa causa que ele orava. Você vê que o inimigo ficou em cima. Se ele tivesse pedido bênçãos materiais só para materialismo, um evangelho que não é verdade, um evangelho de justiça só de engano, ele estaria de bondade com o diabo. Só que ele chamou o povo e orava para que eles voltassem, se arrependessem e aplicassem o coração à justiça e à verdade. Porque certamente quando você faz isso, o céu não quer, irmão, e o céu quer pressionar a igreja, e certamente ele coloca o principado e fica botando pressão na igreja. Por isso que muitas vezes as pessoas não vão orar, não conseguem. Ai, eu estou cansado hoje. Você sabe que uma vez nós lá em cima, nós tivemos que orar. Havia um demônio que entrou, um demônio macaco na igreja. Tudo que os crentes orar, eles botavam peso nas costas. Dentro da igreja, que peso. Saía da igreja,
irmão, é maravilha, né? Irmão. E quantas pessoas por aqui ficam com aquele calor, não sei o quê. Quando saiu no autolanche, aquela alegria, né, irmão? Parecia outra pessoa. Também, diante de um burgão, diante de um copão daqueles largão que tem, que coloca lá um suco. Então você vê, irmão, agora Deus se agrada no crente que se humilha, que persevera. Passa dias, passa mês, passa ano, a resposta vem. E quando vem, Deus fala, está vendo, ó, crente? Olha o que está impedindo. E certamente, toda vez que tem batalha, tem isso, aquilo, já não vem só anjos mensageiros. Porque Deus começa também a agir mais forte. Começa a agir de uma forma diferente. O anjo não vem só trazer mensagem, não. O anjo vem com a espada na mão. E o anjo vem, aleluia, e não tem brincadeira, não. A vitória é garantida na igreja. Aleluia. Então por isso que ele diz aqui no versículo, agora, é versículo 17. Como, pois, pode um servo meu, Senhor, falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me restava força alguma, e nem fôlego ficou em mim. Então me tornei a tocar aquele semelhante ao móvel, e me fortaleceu. E disse, não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, ser forte. E ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E disse, sabe, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia. E ao saindo eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei que está expresso na Escritura da verdade. Ninguém há que esteja ao meu lado contra aquele a não ser Miguel, o vosso príncipe. Aleluia. Então você viu que quando veio um terreiro de Umbanda inteirinho contra mim, e toda essa multidão que eu sofri foi uns 7 anos mais ou menos. Quando eu estava contando para a irmã, quando um dia eu estava ali embaixo, já começou os primeiros dias de peleja, vários anos orando. Aí um dia eu estava num culto, e de repente, um culto da tarde que eu fazia. Sempre fazia culto, tinha alguém sentado ali. E de repente, o céu começou a enegrecer. E começou a vir assim, algo glorioso no céu. Mas eu não sabia se era Deus ou era o inimigo. Mas de repente, aleluia, começou a encher esse lugar aqui, aleluia. E eu comecei a ficar forte ali. E comecei a gritar bem alto. E comecei a adorar, aleluia, irmão. E de repente, aleluia, aí eu fiquei sabendo quem era. Era um príncipe de Deus, o anjo Miguel. Amém? O anjo Miguel, o príncipe de Deus, tinha descido naquela. Ele nem desceu, amém? Ele só parou na parte de cima, porque ele é gigantesco, aleluia. E ele lá de cima, aleluia, como o estrondo da sua espada, aleluia. Aí começou aqui a região tremecer, e os cavalos, havia os cavalos que ficavam soltos. Aí eu comecei a ver aquele único, e corria para lá os passarinhos tudo piando, amém, irmão? E o rebuliço passando moto, fazendo muitas coisas na rua, aleluia. Os tempos foi ficando esquisito, aleluia, irmão. Quem era? Um anjo de Deus desceu, aleluia. E o príncipe do Senhor desceu agora. E quando o príncipe do Senhor desceu, demorou 15 dias, irmão. 15 dias tinha acontecido aquela luz que já tinha entrado dentro do terreiro de Umbanda, que essa tabaca parou, o terreiro de Umbanda foi fechado, irmão. E aí declarou, eles vieram buscar todas as coisas, e outra coisa, começou a chegar carro na porta. Toda hora chegava um carro trazendo comida para mim. Toda hora chegava um carro trazendo roupa. Toda hora chegava alguém trazendo dinheiro. Toda hora, aleluia. E eu fiquei tão forte, irmão, que eu dava glória a Deus que estudava no lugar, aleluia. E a turma ficava sondando antes no viaduto. Passava lá e via o com a mão levantada, dia e noite em volta desse lugar, aleluia. E certamente, irmão, não foi fácil. Mas um dia ele cumpriu o que ele prometeu. Ele viu que, aleluia, que a gente estava determinado a servindo, estava honrando, todo dia se humilhando, por causa de você, por causa das almas, por causa da obra dele, por causa da igreja dele. É o que eu faço sempre. Estou passando por
umas lutas, mas Deus está descendo hoje. Aí o que aconteceu? O anjo de Deus veio com a espada desbanhada, e ele já não veio mais para brincar, ele veio já para liquidar o rei da Pérsia, já veio para liquidar o rei da Síria. Levanta o demônio que levantar, irmão, na guerra. Quando Deus agora envia o seu anjo, aleluia, envia Miguel com a espada na mão, aleluia, não tem Satanás de principado que vai resistir ao Senhor nosso Deus, aleluia. Abre a sua Bíblia em Josué capítulo 5, versículo 13. Eles estão passando muitas batalhas, irmão. Só que tem uma coisa, o anjo vai descer, irmão. E se ele descer aqui, você vai ver hoje o que vai acontecer. Porque você muitas vezes não consegue perceber que igreja de Deus, aleluia, tem inimigos que se levantam. E você vê cada um tipo de inimigo, aparece outro. Você vê que Deus avisou, ó, agora está o rei da Pérsia, logo virá o príncipe da Síria. Você pode ver que vem um inimigo, persegue a igreja, aparece outros e vem perseguindo, e sempre tentando fazer a igreja ficar abafada. Mas igreja que tem servo como Daniel, que não desiste na oração, que persevera e continua, a vitória vem do céu, viu? Em Josué capítulo 5, 13, é o que está escrito aí. E eu acredito hoje, aleluia, que Deus vai responder do céu. Porque se o inimigo, aleluia, pensa que vai brincar com Deus, não vai. Ele vai, aleluia, ser tossado com a espada do anjo de Deus, aleluia. Porque é esse que Deus prometeu para a igreja, que é Daniel, aleluia. Um anjo de espada desbanhada para pelejar pela igreja, aleluia. Jesus estava lá presente, se você ver. Mas ele falou, quem está com este homem de cabelo branco, com essa cinta, com esse boca de chama de fogo, diante do rio Tigre, aleluia, que você está vendo, nada mais é do que um anjo com uma espada, aleluia, aleluia, que é o anjo Miguel do Senhor, aleluia. Porque Jesus tem os seus anjos de adoração, Jesus tem os seus anjos e tal, mas Jesus tem os seus anjos também de guerra, que é os anjos fortes que desce do Senhor na terra. Se ele descer nesse lugar, irmão, esse lugar fica tremendo, este bairro fica tremendo. E eu estou esperando esse anjo essa noite. Estou esperando Deus entrar com uma providência. E todo inimigo que se levantou, eu estou dizendo para os irmãos aqui, contra esses anos aqui na igreja, tem tentado abater. Eles vão sofrer de novo, porque a promessa de Deus para mim, para o seu servo, a igreja, é o anjo descer, para dar vitória. Aí Josué, eu falei Josué, né? 13. Diga glória a Deus. Estando Josué ao pé de Jericó, e levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. E chegou-se Josué e lhe disse-lhe, eis que tudo dos nossos, é tu ou dos nossos? Ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou o príncipe do exército do Senhor. E acabou de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou e disse, que diz meu Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descansa a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Um dia um rapaz falou para mim assim, a mulher saiu daqui, essa igreja, coitadinho do pastor, só porque eu estava passando luta, problema de todo lado, enchente, gente tacando fogo, gente jogando pedrada, gente com pedaço de pau, gente vem com faca armada. Aleluia, irmão. E eu passei muitos anos, irmão. Eu cheguei a ficar magro, quem não chegou a ver eu na época, eu cheguei a ficar magro, virou palito e tudo dizia, vai morrer, está com AIDS. Tá vendo? Então, no lugar que eu passava, quem conheceu a irmã sabe a minha situação desde o começo do ministério. Mas um dia o anjo do Senhor veio. O anjo do Senhor, irmão, mostrou que muita gente começou a desaparecer. Muita gente começou a fugir de cidade.
Tem famílias que iam contra mim aqui, irmão, que tentaram me abater, porque é uma multidão, estão correndo até hoje, aleluia. No dia de hoje eles encontram comigo e eles olham para mim e eles temem o nome do Senhor. E eles falam, não vou mexer mais, porque o anjo do Senhor desce e não desce para brincar, aleluia. Porque todo servo de Deus, igreja, tem um momento de alegria, de cura das nações, mas tem um momento de justiça de Deus. Tem um momento que Deus fala, olha, eu sou o Senhor dessa igreja, e eu vim agora para entrar nessa peleja, e agora eu entro nessa guerra, só que eu não entro para brincar, aleluia. Ele entra, aleluia, para passar a espada. E tanto que o anjo já estava com a espada, sabe que jeito? Já é crua na mão. Ele não veio para ainda arrancar a espada, não. Ele já veio determinado da vitória para Josué, aleluia. E certamente, se eu sou igreja de Deus, eu sou igreja e servo do Senhor. Todo inimigo se levantou com esta igreja, tem se levantado todos esses anos. Eu digo para você, mais cedo ou mais tarde, o Senhor dará ordem aos teus anjos a nosso respeito. Mais cedo ou mais tarde, aleluia, você vai ver, aleluia, o anjo de Deus descer, aleluia, uma ordenança de Deus lá do céu, aleluia, e ele vai descer para dissipar. Aleluia. Você vai ver gente, aleluia, desaparecendo na face da terra, porque todo demônio ou qualquer gente que se levanta contra Deus, contra um servo de Deus, aleluia, ele está comprando briga com Deus, aleluia, na obra. Toda pessoa que quer guerrear com o templo, com a igreja, destruir o ungido de Deus, ele está lutando contra Deus, e por isso ele vai se dar mal, porque chega uma hora que Deus fala agora, aleluia, desce, Miguel. Porque chega um ponto que não dá mais para tolerar, irmão. Chega um ponto que Deus tem que agir dessa forma. Amém, irmão? E por isso que eu acredito sempre. E eu tive momentos, irmão, que eu não tinha alguém para conversar. Eu só tinha alguém, aí eu que fugia, passava o quarteirão longe. Todo mundo dizia ser evangélico. Mas como eu disse para eles, olha, eu estou aqui porque eu amo a Deus, eu amo a obra de Deus. Estou sofrendo sim agora. Ninguém quer converter, não quer verdade, não quer justiça. Todo mundo muda de igreja. Quando era bem baixo lá, irmão, quando via a luta, todo mundo, não, está na igreja de cima, está na igreja de outra. Porque ninguém falava em batalha para ele. Dizia para ele que não importa, Deus ama você. Deus ama se você é fiel. Deus ama se você se dobrar. Deus honra você se você, aleluia, for fiel a Ele, aleluia, irmão. Se você é fiel a Ele, no dia da batalha, se a coisa for ficar preta, Ele manda um anjo com a espada. Amém, irmão? E esse anjo começa a ferir. Abre o Salmos 45, eu tenho que encerrar para você ver. Ah, pastor, eu sirvo a Deus, a batalha é grande. Já faz um tempo e tal. Irmão, pode esperar que na sua batalha vai descer anjo com espada. Deus na guerra, ele não desce brincar não. Um anjo de Deus feriu, sabe quanto? 600 mil homens, aleluia. Um anjo só, 600 mil homens na guerra, aleluia. Só porque um homem de Deus estava de joelho diante de Deus e disse, Senhor, o Senhor escreveu na sua palavra, e o Senhor falou através do teu servo, que quando vim poste, vim fome na terra, aleluia, o Senhor seria conosco, e aqui está o seu nome, aleluia. Você imagina o nome de Deus ser blasfemado com meia dúzia de pessoas, com meia dúzia de gente que quer o mal, fechar a porta da igreja, fazendo de tudo para matar o pastor, aleluia, do coração, de infarto, matar o pastor derrotado no chão, aleluia, sim, ele vai para as lágrimas, mas depois, aleluia, as lágrimas sobem até o trono de Deus. Porque Deus mandou ele servir a Deus e amar as pessoas, honrar, ser bênção, mas também tem justiça. Aleluia, irmão? Tem um negócio que Deus não tem justiça, mas aqui está dizendo que o anjo de Deus desceu. Aleluia, irmão? Eu falei qual? Salmo 45. Diga glória a Deus. Então pode atacar, pode fazer tudo que está fazendo, mas está para descer. Se não descer essa noite, mas vai descer. Eu estou te falando, irmão. Eu passei um tempo que eu comecei a ver gente, irmão, correndo para todo lado. Até gente que dizia ser servo de Deus que perseguiu. Porque chegou o dia da justiça de Deus. Então a igreja que está aqui comigo, servo de Deus, seja fiel a Deus. Você vai ter que contemplar o anjo de Deus descendo. Amém, irmão? E se uma hora você começar a sentir o lugar trepidar, o céu escurecer, e Senhor, você vai ver o que vai acontecer, aleluia. Porque mexe com a igreja, mexe com o Senhor, é mexer com o fogo, é arrumar, aleluia, é poder para ser destruído.
Ninguém levanta contra Deus, irmão, e permanece, não, irmão. 45, versículo 3. Cinja a espada, o teu franco, herói, e cinja a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E as tuas destras te ensinarão proezas. E as tuas setas são agudas e penetram o coração dos inimigos. Está vendo? Do rei, o inimigo do rei. E os povos caem submissos a ti. Ó teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Século de equidade e o século do teu reino. Amas a justiça, mas odeia a iniquidade. Por isso Deus te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Então você viu que Daniel, ele foi acalentado por Deus, porque ele tinha aquilo que Deus esperava do seu servo: fidelidade, amor, dedicação. E por isso ele não podia ser derrotado. Ele não poderia ser derrotado, porque o demônio resolveu, aleluia, fazer Daniel, aleluia, oprimido durante os dias, até o ponto que Daniel desistisse. Mas quando o servo de Deus é dedicado, meia perante o teu Deus, Deus acompanha todos os momentos da sua vida. E quando ele pensa que não, Deus fortalece ele de novo. Quando ele pensa que não, Deus põe ele de pé de novo. Tem gente que fala: nossa, eu pensei que tinha acabado com ele, outro dia está de pé de novo. Ah, eu pensei que a porta está fechada, outro dia a porta está aberta de novo. Ah, eu pensava que não ia acontecer nada, daqui a pouco estão os milagres acontecendo, aleluia. Porque Deus está sempre na sua igreja, sempre no meio dos seus servos, aonde eles estão fazendo a sua vontade. E outra coisa bem clara na palavra: a hora que ele, aleluia, começa a mandar fogo, ele manda a seta de súbito, aleluia, irmão. Ele manda fogo flamejante. Eu já vi Deus mandar um raio sobre o meio de uma árvore. E tenho orado a Deus, que eu não vou falar aqui no culto, aleluia, porque certamente a cidade de Campinas, o Brasil, aleluia, que tem uma nação cujo Senhor é Deus, aleluia, é uma nação gloriosa, é uma nação protegida, é uma nação que quem mexe com ela, aleluia, está mexendo com o Todo-Poderoso. E quando ele começa a mandar salto de súbito, o inimigo cai submisso ao Filho do Rei, aleluia, cai submisso a Deus, cai, reconhece que com Deus não dá para ele, aleluia, irmão. Porque toda a igreja não sabe, aleluia, a potência que tem a igreja. Quando a igreja ora, quando o servo levanta a mão e diz: Senhor, faz justiça. Deus levanta a mão: Senhor, faz uma obra na terra, aleluia, irmão. E muitas vezes as pessoas não conseguem relacionar com Deus, e Deus não relaciona com a pessoa, porque a pessoa não tem essa característica. Ele não ama a justiça, ele não ama a palavra, ele não ama o reino, ele não ama a obra. Porque quando você ama a obra, você ama a verdade, ama servir a Deus, ele unge sua cabeça com óleo, aleluia, da alegria, e faz diferente de qualquer outra pessoa. Ele separa uma unção especial que a Bíblia chama de azeite dourado. Quando era lá em cima, o pastor, me chamei ele e disse: Deus falou comigo essa noite, que quando chegar o tempo, eu seria ungido com azeite dourado, aleluia. E eu tomei posse do que Deus falou. O pastor falou: irmão, a verdade, você é fiel a mim, fiel a esse ministério, você vai receber de Deus, aleluia. E eu creio que eu estou com essa unção de Deus. Eu creio que eu preciso de Deus nesse dia, como qualquer servo precisa de Deus na face da terra. E Deus descerá, aleluia, para dar vitória à sua igreja. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. O inimigo vai cair submisso a Deus, aleluia. Oh, reba sublicanda lá, oh, reba sublicanda lá. Quem é servo de Deus, levanta as mãos para cima e vai orando a Deus. E olha, Deus quer você dedicado, Deus quer você firmado, Deus quer você focado, porque Ele quer na hora da batalha mostrar para você que o maior está convosco do que está no. Ele vai trazer alegria, aleluia. Ai, pastor, não é tanta tristeza na terra. Sim, para o ímpio não há paz, para o ímpio não há alegria, para o ímpio não há salvação, mas para a igreja, aleluia. O Senhor dá à sua igreja o sustento, dá força a cada dia, como Ele diz na palavra. Quando a igreja, aleluia, está voltada para Ele, a Bíblia fala que Deus, aleluia, ama aqueles que de madrugada buscam. Oh, rebassuri, canta,
Oh, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Coloca aquele louvor para nós, sonho de Deus na terra. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Parece que eu estou empolgado. Eu sei que Deus vai me ao meu favor. Eu sei que Deus vai comprar a briga da sua igreja. Eu sei porque até aqui nós temos vencido, porque Deus tem entrado por aí em ação, aleluia. E se você pensa que você veio numa igreja, alguém tem aqui que está aqui, salva alguém para ganhar o seu dinheiro, alguém para te enganar, é mentira. Eu não estou assim. Eu estou aqui para falar a verdade de Deus, para falar para você se arrepender, para você vir para os cultos. Eu sempre falei isso aí, irmão. Arrumei muitos inimigos por causa disso, irmão. Porque não busca mais a justiça, não busca mais a verdade de Deus, aleluia. Mas é isso que nós estamos aqui, aleluia. Sei que tem ciúme da minha adoração. Não há outra além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Você vai ver o anjo do Senhor, ele vai descer, aleluia. Ele vai parar lá em cima com a sua espada desbanhada, aleluia. Este inimigo, aleluia, principado, potestade, aleluia, vai ter que ver com Deus. Ele é o Senhor da igreja, aleluia. Essa é a promessa de Deus, aleluia, para a sua igreja. Daniel, o anjo está comigo, vai descer, aleluia. Alabachurianda, alabalabá. Ele vai descer, mandar seca de surda, aleluia, alabachurianda. Nós te servimos, ó Deus. Nós estamos aqui porque amamos, ó Pai. Nós estamos aqui porque o Senhor nos enviou, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos chamou como igreja. Por isso eu estou aqui para defender a sua causa, para lutar por ela. Eu sei que o Senhor nos defende, Jesus. O Senhor tocou em Daniel para dizer isso, e você é muito amado. Toca, Senhor. Aí estão os seus obreiros, e está ali, Senhor, a pastora Maria, está o jovem nesta igreja. Dando sinal, como o Senhor fez aquele dia, o anjo do Senhor parou lá em cima, porque veio para dar vitória. Nós somos teu servo. Nós buscamos o Senhor de dia e noite nesse lugar. Porque nós queremos te servir, queremos fazer a tua vontade. Oh Deus, nós queremos o serviço de mercearia. O Senhor está lá, Senhor. O Senhor está com a sua igreja, Jesus. O Senhor está com a sua igreja. O seu cabelo é como lã. O Senhor está com a igreja, Jesus. O Senhor está com a igreja. Abra mão dos meus sonhos. Aleluia. Oh, Senhor, desce nesta noite. Desce. Os sonhos de Deus. Abra mão dos meus sonhos. Fortalece, Deus, como o Senhor fortaleceu Daniel para a batalha. Fala, Senhor, nesta noite, derrama o seu poder sobre o teu servo. Faz mais forte, Deus. Fortalece, Jesus. Fortalece os obreiros desta igreja. Oh,
como o Senhor fez várias vezes. Oh, remando quando viu o Senhor, que eu abençoo. Oh, Jesus. Oh, santo, santo o seu nome. Oh, bendito seja para todos sempre. Deus está no nosso meio. Amém. Eu tenho que encerrar. Vem aqui para frente, né? Para ir embora. Eu tenho só 10 minutos. Eu estou dentro do horário. Irmãos, vocês um dia não acreditaram. Eu sozinho, ninguém acreditava. Um terreno banda contra eu, um bairro inteiro contra mim. Todo mundo dizia: eu não é crente em nada. E eu sem dinheiro no bolso, uma água que nem um palito. Só crítica, gente tacando fogo, jogando bicho na porta da casa. Gente, eu acordava com a porta da minha casa, irmão, com um monte de lata de madeira. E as pessoas lá de cima gritando: que pastorzinho aí. Mas viu o que aconteceu com cada um deles no tempo? Não porque eu desejava, não. Eu não desejo mal de ninguém, não, irmão. Só que a palavra de Deus é claro. Se você é servo de Deus, irmão, você não vai ser levantado. Se você serve a Deus, Daniel, ele serve com fidelidade, e Deus achar no seu coração, o dia que ele entrar na briga, ele não vem para brincar. Jesus não brinca com ninguém, não, irmão. Jesus tomou a chave do inferno, pisou na cabeça de Satanás e amassou, irmão. Mas como Satanás também não brinca também. E ele quer fechar a porta. Ele quer bramar. Só que ele não pode. Porque ele será levantado sempre. Quando a igreja, irmão, está diante de Deus. Se vocês falam assim: pastor, eu vou abandonar, vou deixar você sozinho, vai ser dolorido. Mas vai chegar uma hora que ele desce. Ele desce para fortalecer as mãos, amigos. Não tem assim. Eu só quero que vocês venham na frente, irmão. Mas eu estou chorando. Eu sempre chorei, irmão. Como você derramar lágrimas nos meus olhos, irmão, você vai ver o que Deus faz. Porque eu amo a Deus e amo a casa de Deus. Mas o inimigo tem lutado de todo jeito. Os irmãos sabem, né, que a gente não fala. Vai anos que ele faz. Mas agora o anjo vai descer nessa noite. Ele não pode entrar aqui, porque se ele entrar aqui, ele não consegue ficar de pé. Alguém sentiu alguma coisa na hora que eu estava louvando, falando? Alguém sentiu a presença de Deus? Alguém sentiu algum toque, alguma coisa? Então ele vai fortalecer agora. Toca assim, fecha os olhos agora. Olha a vassoura agora. Senhor, como Daniel recebeu força. Como depois irmão, você estava com uma dificuldade para chegar aqui. Eu estava orando. Se eu tinha vindo no lugar, parece que estava tudo recalado. Era um ataque do inimigo você não chegar hoje. Vai glorificando a Deus nessa noite. Vai glorificando Jesus, irmão. Você tem que sentir, irmão. Você tem que saber que você está no lugar onde Deus está. Você vê que essa igreja saiu do buraco, irmão. Essa igreja foi bombardeada com gente, com palmada, com pedrada. Já veio homens fortes, violentos aqui, irmão. Você não vai pregar mais. Você não vai se levantar. E Deus colocou eles para rolar no chão que nem cobra, irmão. Agora está vindo algumas afrontas, aleluia. Oh, Jesus, não vai cantar, aleluia. Oh, tenha sensibilidade, nós já vamos embora para casa da baixada da galera. Fortalece esse homem, ó Deus, agora. Oh, Pai, Daniel talvez ainda não ouviu, Pai. Talvez ainda não entendeu, talvez não sabe, Pai, querido. Tenha sensibilidade, não precisa fazer barulho, vai sacrificar o que ele está aqui. Ele vai tocar, ele toca no servo fiel. Ele tocou em Daniel, Daniel caiu, mas ele levantou e falou: fica de pé, Daniel.
O seu lugar, aleluia, não é no chão, o seu lugar é de pé, aleluia. Daniel ficou sem força, aleluia, quando Deus tocou nele. Aconteceu isso comigo várias vezes, parecia que eu estava em outro lugar, mas era ele, aleluia, que estava presente, porque ele o ombro de papapá. Oh, Deus, a Esther toca nela, Pai. Ela nessa casa, Pai, ela já foi Senhor, já trabalhou aqui, Senhor. Oh, solta, vai carregar, vai carregar um demônio, Pai Santo, aleluia. Vai carregar, pode resistir muito tempo. Solta, vai carregar, aleluia. Vai carregar, solta, vai carregar, aleluia, nesta noite. Oh, Deus, toca pelo seu poder, toca pelo seu Espírito, Senhor. Toca nas pernas, meu Pai querido, toca nos pés, ó Deus. Faz nossos pés, ó Pai querido, poderosos, ó Deus. Ó Pai querido, faz nós, ó Pai querido, servos, ó Deus, ó Pai querido, que vamos caminhar como Josué, Senhor. Ó Pai querido, que vamos até o fim, Senhor. Deus, ó Pai querido, porque fomos chamados, ó Deus Santo, aleluia. Deus, e através do seu nome nessa noite, ó Pai, é que viemos aqui, é que colocamos diante do seu altar, Senhor. Domingo é Santa Ceia do Senhor. A igreja, meu Pai querido, Senhor, vai fazer um memorial e vai louvar o seu nome. Meu Pai querido, Pai amado, que vê alguém doente, toca agora e cura agora. O Senhor tira as pernas agora. Solta as pernas agora. Ó Deus, solta agora, queima agora. Toda dor na perna, solta agora. Solta agora, toda dor na perna, solta agora. Solta agora, toda dor na perna, solta agora. Solta agora. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o nome de Jesus. Diga assim comigo, Senhor. Eu aprendi que Daniel só buscava a sua verdade e a sua justiça. E por isso ele se pôs de joelho. E quando orava, o Senhor atentava para a sua oração. E hoje, Deus, nós como igrejas estamos aqui, Senhor, orando, clamando para que o Senhor venha entrar na batalha e da vitória na sua igreja, na batalha e da vitória, no meu trabalho, na minha casa, em todos os meus problemas, em todos os demônios, Senhor. Aleluia, vamos ver, ó Deus, que o anjo do Senhor desce, Senhor, com a espada esbanhada para dar vitória. Então nessa noite, todo espírito de treva seja agora montado, dissipado pelo poder que é no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Senhor. Que a consolação de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos. Vão em paz, igreja, e que Deus abençoe. A prova do Senhor agora tem que encerrar. Eu ia terminar 9h20, ia terminar de horário. Eu sei que Deus já agiu, já falou, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Santa Ceia.